algumas palavras sobre o movimento gospel. A etimologia, ou origem da palavra gospel, vem do inglês antigo, anglo-saxônico, originando-se das palavras God, Deus, e Spell, que pode ser entendida como notícia. É notório que a moderna música cristã tem padrão muito inferior aos hinos compostos há cerca de 2 séculos e considerados clássicos. Diferentemente das músicas gospel, os hinos clássicos tinham conteúdo pedagógico e profundamente doutrinário. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, encontramos os hinos como instrumentos de admoestação e ensinamento, como os salmos. Diferentemente deste tipo de louvor clássico, as músicas de louvor passaram por uma profunda modificação há cerca de 1 século, passando a ter seu foco não no louvor a Deus, mas no sentimento daquele que expressa no que considera louvor a sua emoção e experiência de vida. Essas músicas se caracterizam por um distanciamento da autêntica doutrina bíblica, focando mais na emoção dos que as ouvem, no seu testemunho de vida, fixando-se na memória popular pela melodia e sentimentalismo. De conteúdo não absolutamente cristão, mas com apelos às emoções dos ouvintes, quando deviam ter seu foco na adoração a Deus, não na emotividade das pessoas, porquanto o ato de louvar está essencialmente relacionado a adorar ao único e verdadeiro Deus. Portanto, jamais o louvor pode ser reduzido a simplesmente postar-se em um palco, levando diversão às pessoas desavisadas que não percebem o desvio do estrito sentido do ato de adorar ao Supremo Criador de todas as coisas e deixar-se levar pelo caudaloso rio das emoções enganosas deste mundo, ao qual os escolhidos de Deus não pertencem. A adoração a Deus jamais pode prescindir da reverência com temor e tremor, porque estamos buscando a comunhão com a autoridade das autoridades, aquele que tudo criou quanto existe e sustenta a sua criação, que dá testemunho do seu poder e da sua glória. O ato de louvar a Deus não pode ser considerado como uma mercadoria que é vendida, proporcionando vultosos lucros aos atores desta deturpação da reverência que deve somente ser prestada ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, ao único que é digno de toda honra e toda glória de eternidade em eternidade. Temos diante dos nossos olhos uma aviltante mudança de foco, onde a adoração cede lugar ao erro de buscar, antes de mais nada, a notoriedade, o destaque pessoal e o elevado retorno financeiro que estas pessoas recebem, distanciando-se da orientação de Deus para não acumular riquezas materiais, pois daqui nada levaremos a não ser o resultado das nossas ações e decisões, pelas quais, após a morte natural, teremos de prestar contas ao que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que tudo criou para a sua glória. Percebe-se que seu objetivo é promover o entretenimento, fazendo o seu público seguir no embalo das emoções, o que difere frontalmente do propósito dos antigos adoradores, os quais, longe de almejarem projeção pessoal e lucro financeiro, fama e sucesso como qualquer outro compositor de música mundana, tinham o propósito de adorar, de reverenciar,
de buscar a comunhão com o único que tem absoluto controle sobre tudo e sobre todos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Enquanto a humanidade segue em grande parte pela larga e escorregadia ladeira dos prazeres carnais, das emoções, do entretenimento, entorpecidas pelos muitos enganos deste mundo que jaz no maligno, resta aos que somos sensíveis à palavra de Deus agradecer cada dia que Ele nos concede como preciosa oportunidade de reconciliação com Ele, pregando a sua palavra a tempo e fora de tempo a toda criatura, vivendo os ensinamentos do nosso Salvador Jesus Cristo, de modo a alcançar os escolhidos do Pai, pois somente Ele sabe quem tem seu nome escrito no livro da vida. Entre as inúmeras distorções da palavra de Deus, da multiplicação das práticas irreverentes ao único que é Senhor, vemos o púlpito ser substituído por um palco, com vários canhões de luz multicolorida, com os personagens agora não mais conhecidos como irmãos na fé, mas como astros idênticos aos ícones da música popular, sendo freneticamente aplaudidos, não mais tratando-se mutuamente com amor por seus irmãos em Cristo, mas recebendo a homenagem dos seus fãs, que disputam freneticamente seus autógrafos, aos quais idolatram, pois a eles dirigem seu foco, não a Deus. O louvor agora é um produto de mercado, objeto de fama e usufruto de altas somas em dinheiro e, portanto, desprovido de qualquer valor diante de Deus, a quem é devida toda a honra e toda a glória. A autêntica reverência e louvor a Deus foi reduzida a uma profissão como outra qualquer, onde seus ícones usufruem altos ganhos financeiros, muitos vivendo nababescamente. A quem pode interessar esta situação? Ao inimigo das nossas almas, pois através desta distorção da verdadeira adoração ao Criador Supremo, o foco da atenção e reverência das pessoas agora é para eles direcionado como profissionais da música mundana, exibindo status financeiro muito acima dos que agora considerados seus fãs, os quais freneticamente os aplaudem em shows, não no templo, não no culto a Deus, mas em palcos para os quais atraem multidões de desavisados, de imaturos espiritualmente, que se deixam levar pelas emoções, tal qual como acontece com as melodias românticas que os transportam a experiências que marcaram seu passado enquanto no mundo. Em Amós, capítulo 5, versículo 23, está escrito: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Estas palavras, Deus as pronunciou repreendendo os judeus por suas transgressões e graves pecados. E no contexto do tema aqui abordado, cabem estas palavras, pois a distorção do padrão do louvor a Deus, reduzindo-o aos padrões do mundo, também representa transgressão diante do nosso Criador e, portanto, pecado. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, lemos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O culto a Deus exige sobriedade, reverência, adoração exclusiva a Ele, a quem é devida toda a glória. Assim não podemos assemelhar às coisas santas, o que é puro, ao que se pratica no mundo. Aqui não me refiro ao ritmo, pois no Salmo 150 é mostrado que Deus aceita para seu louvor o uso de muitos instrumentos musicais alegres e ritmados.
Todavia, não conseguimos ver nesse salmo qualquer indicação de que ritmos usados para adoração a demônios possam ser aceitos por Deus, como, por exemplo, os deuses das antigas religiões pagãs. Ademais, está escrito em 1 João capítulo 2, versículos 16 a 17, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que valor tem para Deus um louvor que é prestado por dinheiro, por altas somas, onde o foco é para o que louva e não para quem deve ser louvado? E está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ao meu Deus e Pai por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.